Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, envolva cada um de nós. Nessa noite ímpar que nos propomos para ouvir um pouco mais do seu Evangelho, a compreendermos um pouco mais desse Evangelho de Jesus em nós mesmos. Vamos, inicialmente, a nossa reflexão do Evangelho. Do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele havia tapado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo. Nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, eu fico sempre apaixonada pela providência espiritual. Os irmãos espirituais, os mensageiros amigos, que são os responsáveis verdadeiramente por esse trabalho. Nós, aqui apenas como instrumentos da fala. E eu peço a misericórdia divina para que a minha palavra, o verbo que aqui proferirei, seja o verbo esperado por Jesus. O próprio Evangelho, a leitura dessa noite, já abre o tema, que é a rede viva, desculpem, de Magdala. Maria Magdala. E nessa leitura do Evangelho já nos traz o que Magdala nos ensinou. E nos ensina para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque ela ensinou a humildade. Ela ensinou o desprendimento, mas o verdadeiro desprendimento. E ela ensinou o verdadeiro amor, e que está aí para qualquer um de nós conquistar. Não é algo, como muitos imaginam, surreal, de que não é possível.
e de que está longe na próxima reencarnação, eu farei. Em que condições estaremos cada um de nós na próxima encarnação? E quando será realmente essa reencarnação? E como e o que resgataremos na próxima reencarnação? Nessa, nos é dadas oportunidades agora reais para esta. E são essas oportunidades que devemos aproveitar. Entendo o quanto é difícil, pois também estou na minha reencarnação. Também estou no meu processo de imperfeição, caminhando evolutivamente. Estacionando às vezes, caminhando outras. É realmente passos mais difíceis ainda de se dar. Mas devemos estar sempre olhando para o que temos a alcançar. Que, inclusive, Jung, ele chama do vir a ser. Ele traz Carl Gustav Jung, que criou a psicologia analítica, que foi discípulo de Freud. E Jung já tem uma parte mais espiritualizada. Freud era mais verdadeiramente materialista, mas Freud também tinha algumas particularidades espiritualizadas, mas, na verdade, dentro, óbvio, das minhas leituras, das minhas interpretações, eu vejo mesmo como um medo de Freud, do desconhecido. Já Jung, ele se arrisca a avançar espiritualmente. E ele traz isso para a sua psicologia analítica. Ele traz isso para a sua vida, para as suas análises. E ele traz essa questão do vir a ser, do estarmos em proatividade, né? Crescendo. E isso é o exemplo que nossa Maria de Magdala nos traz. Então, vamos iniciando. Nossa querida Amélia Rodrigues, que nos traz a dissertação da noite. Eu trago essa mensagem: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Então, na verdade, tudo que é muito sombrio vem para nos ensinar, vem para nos colocar na rota correta. Só que nós entendemos como amargura e aí nos desequilibramos. Mas se conseguirmos, como diz nossa querida irmã Sheila, nos mantermos equilibrados, percebermos que tudo vem nos ensinar algo: disciplina, tolerância, amor, paciência, e educar em nós o que ainda é egoísmo, orgulho, impaciência, arrogância, aí sim teremos a tranquilidade de prosseguirmos na nossa estrada com mais equilíbrio. Nossa querida Madalena, Maria Madalena, a Rede Viva de Magdala, está na Primícias do Reino, capítulo 17, de nossa querida Amélia Rodrigues. Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá corriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas viscosas privilegiadas. Compreensivelmente afluíam também aventureiros e cortesãos de corpos cansados que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento. Em noites de orgia e loucura no caminho da queda total nas valas morais. Essa parte do texto já é
na quase metade do texto. Porque, na verdade, Amélia Rodrigues, ela começa trazendo o que finalmente falaremos, que é o encontro de Maria Magdala com Jesus depois de morto, depois de desencarnado, quando ele reaparece. Onde se conflituava foi logo depois da sua crucificação, e onde todos sofriam, todos que eram cristãos e todos que seguiam a ele. Então, era algo muito doloroso aquele momento, era algo de um rasgar-se interno, e principalmente de um medo tamanho. Porque o que será? Porque enquanto Cristo estava com cada um, estava muito fácil, entre aspas, segui-lo, ter coragem, ter brandura para vencer as próprias imperfeições e vencer nos caminhos. Mas quando Cristo é crucificado, é como se morresse ali também as esperanças. É como se morresse ali não só o Cristo, não só aquele corpo, mas como se todo aquele sonho do amor, daquela doutrina que Jesus trazia, morresse junto com ele, o que não era verdade. Porque a única e absoluta missão do nosso Mestre Jesus era justamente trazer a doutrina de amor. Não era seguir, não era prosseguir. Me desculpem a emoção. Não era prosseguir pegando em nossas mãos, como crianças, que ainda somos. Não era esse o propósito. Não era isso que Jesus trazia como propósito. Ele trazia como propósito o acordar daqueles espíritos ali reencarnados e tantos outros ainda a reencarnar, a começar a sair do primitivismo, a começar a sair dessa noite escura da infância. Porque não é uma infância, inclusive, saudável. Não somos crianças saudáveis e equilibradas, somos crianças doloridas. Somos crianças feridas, ainda somos. Como diz Joana de Ângeles, estamos crianças espirituais. Então, é essa criança que Jesus vem acordar. Mas ele vem acordar para que a criança se torne adulto. E não que ele fique ali pegadinho, né? Como fazemos com os nossos filhos enquanto pequenininhos, né? Hoje eu tenho uma filha e hoje quando eu saio com ela, às vezes ela mesma vem me dar a mão, né? Mas muitas das vezes ela vai, né? Ainda mais quando estamos passeando em um shopping ou algo, ela vai loucamente, né? Olhando uma coisa, olhando outra, bem livre, bem... Eu olho ela, às vezes, até inclusive se afastar de mim e ir à frente, eu olho aquele movimento e percebo o quanto tempo realmente passa. E o quanto temos que crescer. E o quão é bom. E lembro também do meu desespero enquanto ela criança, né? Que eu grudava ali na mãozinha e às vezes ela via alguma coisa, algum brinquedo, alguma, né, que fosse do seu interesse, e ela puxava para correr. E eu loucamente atrás, com medo dela se perder, com medo, né, dela ou alguém passar algo, né, que nós, mães, sabemos muito bem desses receios. Então, Jesus não veio para ficar segurando essa mãozinha, ele veio para ver justamente esse movimento do crescimento. Então, ele segurou assim nas nossas mãos, quando ele trouxe a doutrina do amor. Mas ele não veio para permanecer segurando e nos levando, encaminhando. Ele deixou para que nós façamos esse movimento de crescimento, como nós fazemos na vida.
Um dia também fui muito pequena, um dia fui bebê, um dia minha mãe também teve medo, me segurou. Enquanto eu pequena, ficou com certeza me pagiando, é óbvio, ainda mais para quem conhece minha mãe, sabe? Que é bem assim mesmo. Então, minha mãe ficava também, como eu com a minha filha, enquanto pequena também ficava, e outras mães e pais que estão me ouvindo relembram, caso os filhos já estejam maiores. Dessa época de ficar ali, né, pagiando, como diz minha mãe, né, correndo atrás, olhando. Isso ocorre porque é necessário nesta época. Mas quando nós vamos crescendo, adolescentes, né, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, já não precisamos mais. Minha mãe não fica comigo. Minha mãe hoje, ela está no seu caminhar, no seu tempo, realizando as suas coisas e eu realizo as minhas independentes. Então, e sigo a minha estrada e as minhas escolhas. Então, é justamente este processo que Jesus ele veio fazer. E Maria de Magdala, e que a Amélia Rodrigues nos traz como a Rede Viva de Magdala, ela chega a esse processo. Quem é Maria de Magdala? Maria de Magdala era justamente uma cortesã, onde ela vivia os prazeres, né, infundados e infindáveis do corpo. Então, espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando alheada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Nessas horas, as servas despediam do átrio todos os que a buscavam. Quer dizer, né, quando ela ficava ali perdida nos seus próprios pensamentos, após as noites de orgia, os momentos de orgia. Alguns homens, sentindo-se preteridos, dobravam as ofertas pelas horas de prazer, que anteviam tudo em vão. Ela era uma prostituta da época, ela é uma cortesã. Então, ela vivia a vender o seu corpo e, em troca, ter diversas, inomináveis retornos financeiros, palácios, jardins floridos, como descreve a nossa querida Amélia Rodrigues em seu livro, nesse capítulo. Ela obteve, sim, joias e etc. Mas internamente, como estava Maria de Magdala? Né? Insondáveis distâncias, olhos perdidos, perdida dentro de si mesma, perdida, sem saber realmente o que fazia. Ela fazia, mas ela sentia que aquilo não levava a nada. Nada de interno, tudo do externo. Então, Maria de Magdala é o símbolo de superação e determinação pessoal. Né? Ela é um exemplo para cada um de nós de determinação, de superação. Kardec, ele traz em toda a obra, né, da doutrina espírita, em todo o seu Pentateuco, em várias obras póstumas, Evangelho, Livro dos Médiuns. Vocês, para quem leu, quem já leu ou quem lerá, perceberá que vários momentos Kardec traz que tudo de melhor conquistamos quando temos vontade firme. De melhor falo espiritualmente. De melhor digo de mudança, de transformação espiritual. Então, de melhor é o melhor que podemos ter. Então, ele traz que basta a força de vontade para conseguirmos realizar. Então, falta vontade firme, realmente para cada um de nós ainda. Aí, Dias da Cruz, no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, né, e Andrei Moreira, traz que a energia sexual é a força sagrada, destinada a alimentar os seres de prazer e significado profundo de alma, por meio da criatividade que promove trabalho útil ao coletivo, bem como por meio da permuta de prazeres, afetos e ternura,
partilhados pelos amantes, guiados pelo autorrespeito e o respeito ao outro. No processo de Maria Magdala, não havia esse autorrespeito, e muito menos respeito ao outro. Nem da parte dos homens que a utilizavam, nem dela mesma também para com eles. Havia ali um chafurdar, né, na lama do desrespeito, do desconhecimento de si. E Maria Magdala era chamada, né, como a apóstola dos apóstolos, se fala, né? Foram 12 apóstolos, se fala que ela é a 13ª, né, apóstola. Era uma mulher de grandes olhos nostálgicos, de longos cabelos caídos sobre as patas, como onda escura de ouro. Era muito jovem. O licor da mocidade corria captoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de conseguir. O externo, só o externo nesse momento. Nesse primeiro momento que eu trago a história inicial de Maria de Magdala, vemos que apenas o prazer, apenas as sensações, apenas o externo é o que nos faz mover. Aí vamos observar em nós que para isso, esse é o propósito dos exemplos. Esse é o propósito dessas histórias, como a de Zaqueu, nosso querido Bezerra de Menezes. E agora, Maria de Magdala e tantos outros, São Vicente de Paula, Cura d'Artes, e tantos outros, Santo Agostinho, e tantos outros irmãos que já passaram e nos trazem os seus exemplos. Temos aí livros maravilhosos, como a André Luiz, como os livros de André Luiz, os quais são para ser minuciosamente estudados. Nós, às vezes, apenas lemos. Eu hoje os estudo, tenho voltado a tudo, ao Manuel Filomeno de Miranda, ao André Luiz. Já li e agora volto minuciosamente. E olha que ainda o meu minucioso ainda não é suficiente. Ainda tenho que voltar depois, em outro momento, assim permita a minha reencarnação, minuciosamente, novamente estudar. É muita coisa que se perde, porque cada palavra de Emmanuel, cada palavra de André Luiz, cada palavra de Manuel Filomeno de Miranda, de Bezerra de Menezes, são palavras de acordamento. E passa muitas vezes despercebido. Então, possuía tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade, mas não se sentia feliz nem ditosa. Não dá para ser feliz e ditosa. Isso é uma autoenganação, é uma ilusão do ego, de achar que tudo externo, tudo eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero ter o melhor carro. Não, senão eu quero ter carro tal. Eu quero viajar para a Europa, eu quero Ásia. Somos espíritos imortais. O planeta Terra é só mais uma passagem. Temos que viajar para dentro, para vencermos, passo a passo, as nossas imperfeições, acolhendo essas sombras, integrando-as, porque as nossas sombras é onde está a nossa luz. É justamente elas que devemos abraçar e acolher. Então, é termos essa clareza da imortalidade, da impermanência, e fazendo o que dá para ser feito. Porque vivemos no mundo, e podemos e devemos, sim, viver as coisas do mundo que nos é possível viver, mas não desbravadamente, loucamente querer coisas. As coisas vão vindo, calma. O próprio Jesus falou, olhe, deixe o dia da manhã, olhe as aves do céu, olhe os trigos do campo. Eles nunca estão desvestidos. As aves nunca estão famintas, né? Elas sempre têm o alimento. Então, Jesus nos conclama a ter paciência, calma, cada dia é o seu dia. Resolva uma coisa por dia e viva o agora. O que você pode fazer? O agora. O que de melhor eu posso fazer? O que de melhor eu posso realizar? Então, na imensa residência
Rica, cheia de preciosidade, sentia-se vazia, vulgar e atormentada. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter, infame, de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Sofria indizível amargura. E quantos de nós, né, não temos as nossas amarguras internas? Às vezes não as expomos para os outros, mas temos as nossas amarguras, aquilo que a gente sabe que não está muito certo no nosso caminho. Realizamos, mas ficamos, ai meu Deus, e fica aquela indecisão, e nosso anjo querido, guardião, nosso mentor espiritual, sempre sinalizando, olha, será que é mesmo esse caminho? Não seria melhor você deixar isso e seguir por outro? Não seria bom, de repente, você fazer aquilo ali? E nós fechamos os ouvidos. E, na verdade, não ouvimos e não queremos saber de nada, e prosseguimos amargos, doloridos, desequilibrados, às vezes, em nossas ilusões. Então, toda busca reflete os anseios da alma humana. Toda procura pelo prazer reflete o descontentamento consigo mesmo. Pois é uma busca, sobretudo, pela felicidade. Não importam os meios, por mais equivocados que sejam. O homem busca sempre a felicidade, ainda que seja a semelhança do verme, que, rastejando nas entranhas do solo, sonha com as manifestações da luz. Então, somos nós mesmos. Tem uma passagem do Paulo Gustavo, que as pessoas até repetem, né? Quando uma pessoa diz assim, é uma cena, parece que ele fez com alguma pessoa, e a pessoa diz assim, mano, assim mesmo, né? Mano, dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade. Aí ele diz, mas não traz felicidade, desculpa. Aí ele diz, mas compra, embrulha e manda entregar na casa da pessoa. É uma brincadeira bem interessante, desculpem, de Paulo Gustavo, mas não compra, não traz, não embrulha, não entrega, né? A busca tem que ser realmente interior. E a Amélia, querida, nos traz. Numa noite de perfumes primaveris, em companhia de uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galileia e da Judéia. Maria de Magdala sentiu a esperança renascer. É quando que era, né, a sua serva, fala, ela já seguia Jesus, e aí ela fala das maravilhas do Rabi. E ela, então, ali naquele momento, é tocada. Olhe quando nós estamos prontos, né? Quando realmente a amargura é maior. Quando algo por dentro mexe muito, é quando partimos, crescemos. E na Boa Nova, Humberto de Campos, ele diz, que amor era aquele apregoado pelo Nazareno aos pescadores? Que amor era aquele? Até agora, ele só caminhava sobre as rosas rubras do deserto, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Esse era o passo maior de Maria Magdala, e que seja o nosso também. Ela tinha fome de amor, ela tinha desejo do amor real, e buscava nas suas ilusões, mas não tinha encontrado. Então, o que é que Maria Magdala viu? Viu a figura do mestre e pôde constatar que raios luminosos envolviam-no. Via seu olhar profundo e sereno. Estava com as mãos esplêndidas e braços abertos e ouviu sua voz de suprema razão. Maria Magdala estava tão já próxima da sua mudança real que ela tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quantos de nós ainda não temos? Quantas vezes eu mesma sou cega ainda e surda? Quantas palestras às vezes ouço e percebo muito pouco, porque toda palestra traz algo para nós. Todas. Seja quem for que venha a proferir. Todo e qualquer.
Eu ressalto, já falei algumas vezes sobre isso, tem pessoas que ficam escolhendo o palestrante. Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Gente, meus irmãos queridos, todos são ótimos, porque todos estão trazendo o Evangelho de Jesus. Aquele que se propõe a repetir aqui o Evangelho do Cristo, as informações, porque a gente não é pequenininho ainda, né? Bem imperfeito, mas traz as palavras que estão no Evangelho, traz as palavras que estão trazidas por esses irmãos, como Joana de Ângeles, Amélia, André, Luiz, Emmanuel e etc., que trazem as palavras do Evangelho de Jesus, nas suas interpretações luminosas. Então, vamos ouvir verdadeiramente a quem fala, porque sempre terá algo a nos acrescentar e a nos auxiliar nesse caminho evolutivo. E sua vida já não era mais a mesma. Porque ela viu Jesus, os seus raios luminosos, ela viu o seu olhar, ela percebeu tudo, ela sentiu a energia do mestre, o seu magnetismo amoroso. Então, ela trazia o coração opresso e sentia a algida constrição das forças ignotas que lhe atazanavam o espírito, perturbando-lhe a razão e amargurando-lhe as horas. A jovem, que eu escutara às vésperas, falou com desembaraço: Senhora, hoje ele pernoita perto daqui, em Cafarnaum, e de vê-lo, senhora. A voz era quase súplice. Dançavam-lhe na mente as fantasias do seu desespero, e assim mesmo considerou: receber-me-á o teu rabi, dissera com desprezo de si mesma. Olha só. Uma noite que balouçava luzes, desculpem, miúdas no firmamento escuro, servindo-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ter com ele em Cafarnaum. Decorrido uma noite de grandes meditações, resolveu tomar coragem e procurar o mestre na casa de Simão Pedro, em Naim, durante a realização de um banquete. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventura. Para todos, ela era a mulher perdida, que teria de ser lapidada na praça pública. Nossos julgamentos. Quanto julgamos e criticamos as ações do outro, sendo que cada um está no seu caminho, está nas suas escolhas, está no direito de suas aprendizagens. Mas nós criticamos, mas nós julgamos, mas nós condenamos. Então encontra Jesus na casa. Mas Simão Pedro, condenando-a, reprovando-a, olha com reprovação de desprezo. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Mestre, observai como tenho do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ela percebe que a vida dela era um nada, que ela tinha perdido esse tempo todo. Ela estava disposta a mudar, à vontade firme. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitará? E Jesus disse: nenhuma ovelha de vosso Pai, de nosso Pai, se perderá. E somos todos nós ovelhas perdidas. Levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus. Te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus.
As flores são o evangelho. As flores somos nós em nossa convivência um com os outros. Essas são as flores. Porque um ensina ao outro a compaixão, o amor, a paciência, a tolerância, a humildade. Só através dessa convivência é que podemos verdadeiramente crescer. Sozinhos, temos sim a nossa evolução. Mas é com essas flores dos outros, projetada em nós, que realmente crescemos. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu estava envolvida em seus pensamentos confortadores. Foi o primeiro homem que me deu atenção e não pediu nada em troca. Homem algum havia falado assim à minha alma incompreendida. No entanto, Senhor, tenho amado, tenho sede de amor. Ela, né? Jesus, sim, a sede é real. A virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aquele que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos, para o difícil acesso às luzes de redenção. Então, o amor sincero não extingue satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar, para a vida suprema. Então, é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-na progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. A transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. O maior livro de autoajuda, o Evangelho segundo o Espiritismo. O melhor e maior terapeuta, Jesus. Já temos disponíveis tudo isso. Mas temos, inclusive, a angústia da perfeição. E aí, lá no Livro dos Espíritos, no 192, na questão 192, Kardec pergunta: por que pode alguém, por um proceder implacável na vida atual, olha, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermediários? Veja que Kardec também era imediatista. Kardec também queria ver se eu vou fazer tudo certinho, pelo menos eu vou tentar, né? Arrumar tudo direitinho, fazer tudo. Isso na nossa cabecinha, né? E será que o certo que eu acho que eu estou fazendo é o certo mesmo? Vamos ver a resposta dos espíritos. Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas, incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, não se critique por atitudes passadas, que compreenda que a cada momento fazemos somente o que sabemos. Você pode e deve aprender com seus erros e não exigir de si mesmo, né? Aceite-se incondicionalmente. Utilize e redirecione os seus potenciais em prol de si mesmo. Saiba e aceite o fato de que você está em processo de evolução, de aprimoramento. Somos nós. Olha lá a resposta dos espíritos. Temos que passar mesmo. Vamos, caminhando. Encarnação a encarnação, a gente vai conquistando. Saiba e aceite o fato de que você está. Só você sabe do que necessita. O outro não tem a obrigação de adivinhar. E você também não tem de adivinhar o que é importante para o outro. Viver para atender às expectativas alheias é uma tremenda irresponsabilidade para consigo. Entender que o outro trata como você se trata. Como estamos nos tratando. Desculpem, eu fui acertar a luz. Acabei.
Então, as nossas próprias ações, acima de tudo, principalmente, que se refere às ações para consigo mesmo. Porque sofremos tanto com angústias, depressões, dores afetivas, frustrações, traumas e outros. Sofrem porque uma visão bastante distorcida, né, do que deveria ser. É a aceitação, né? A aceitação conduz ao respeito. E este as ações puras, ao aceitar meu limite. Não fico à mercê das cobranças absurdas. Eu não me exijo, dou-me o direito de decidir optar pela ação que julgo mais correta. É o meu caminho, as minhas escolhas. Cada um tem a sua. Acabar com as reclamações infantis. No início, como eu vim trazendo, né? Que as indagações egoístas e conduzem a uma maior maturidade e autorrespeito. Então, Maria, todos os homens te procuram porque desejam-te. Eu tão somente amo-te, disse Jesus. Então, esse amor é desconhecido por Maria, pois a olhava com dignidade e profunda valorização pessoal. Não havia crítica, preconceito, nem desejo. Unicamente um sentimento de valor pessoal que preenchia aquela alma carente da presença do amor que nutre. E aí uma reflexão. Compreenda-se, perdoe-se. Compreenda o outro e conceda-lhe seu perdão. Solte o passado. Deixe tudo para trás. Já passou. Ao perdoar, você realmente não ficará relembrando o fato ou cultivando ideias de vingança, críticas ou julgamentos. Quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e auscultá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. Ela, né? Quando Jesus é crucificado. E aí está ela chorando a morte do Rabi, quando de repente ela ouve Maria. Rabone, querido mestre. O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia, ali estava, radioso com a madrugada renascente. Não me detenhas, vai para meus irmãos. Dize-lhes que eu sigo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ficou esmagada de felicidade, desejou traduzir com palavras impressões incomparáveis, como as dores vividas até há pouco. Então, ela foi anunciar aos discípulos os fatos, né? Inclusive a Maria, a mãe de Jesus, e as outras, né? Joana de Cusa e aos outros. E ela disse: eu vi o mestre. Por que Jesus apareceria para ela, logo para ela? Um dos discípulos reclama. Essa aparição, Jesus homenageia a antiga cortesã de Cafarnaum. Ninguém melhor do que ela soube desvencilhar-se dos vícios e desprender-se das coisas deste mundo. E aí vem né, o desprezo. Maria Madalena lembrou-se das lições do mestre. Compreendeu-se e resignou-se, humilde e sozinha. Resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Vontade firme. Tem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção. Porque quando ela decidiu mudar, ela deu tudo. Lembra da história de Zaqueu, né? Ele também se desfaz de tudo, e ela também se desfez de tudo e fica apenas com um pouco para iniciar a sua nova vida. Só que vários ficam tentando ela para voltar, né, à ilusão do muito material, mas ela resiste. Na cidade de Magdala, né? Então, a mensagem da ressurreição, por onde quer que ela andasse, uma sombra silenciosa de mulher o seguia. E após um a um de seus discípulos o abandonarem entre a chibatada do verdugo e a revolta do mundo, ela, Maria de Magdala, se transformara na mensageira da ressurreição, a emissária divina para a boa nova do reino de amor que se estabelecia na terra. Ela, que mudou. Os séculos passaram, e os homens, esquecidos da simplicidade dos ensinos do mestre, registram novamente a presença da mensageira da ternura que se materializara na terra de Ávila, trazendo ao mundo o exemplo ímpar de sua alma experiente. Teresa d'Ávila se faz portadora da mensagem de Jesus e da caridade e ternura de seu espírito para os pobrezinhos daquela época. Uma vez mais, os tempos se renovavam. O mundo
conhece guerras e clamores, e as almas sofridas prateiam, perdidas e necessitadas, dos bafejos do céu. Jesus convoca sua mensageira celeste e, respondendo ao chamado do coração, Maria de Magdala, mais tarde, Teresa d'Ávila, materializa-se no mundo, entre os tempos difíceis que antecedem o novo milênio, como Teresa de Calcutá. Teresa dos pobres, Teresa de todos nós. Esse exemplo de Maria de Magdala, que veio dos infernos íntimos, do vazio, da lama, da podridão, da ilusão, dos prazeres e do material. Vence-se, porque ela se venceu. Vem a Jesus, encontra com esse mestre, ouve, aceita, vê a verdade da doutrina de amor e logo após vem nos brindar como Madre Teresa de Calcutá. Esse outro exemplo de abnegação, de amor, de luz para nós, encarnados, como disse os espíritos lá, Kardec, ainda caminhando passo a passo nas reencarnações. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, envolva cada lar aqui presente e os que não puderam fazer presentes. Envolva o nosso planeta, envolva a nossa cidade, envolva a cada um de nós, em sua misericórdia infinita. E que nossa querida Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, a amada Maria de Magdala, a Rede Viva, possa nos trazer, nos blindar com seu amor, nos iluminando os corações, fortalecendo-nos para essa caminhada de vencer e integrar, mudar as nossas imperfeições, integrar as nossas sombras e nos fazermos luz. Que Jesus nos abençoe. Um abraço fraterno para cada um, para todos nós. Gratidão. Sempre. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.